Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Ribeiro e sejam bem-vindos à nossa primeira aula de análise de dados usando a linguagem R. Bom, primeiro vocês devem estar se perguntando, né? Por que estudar análise de dados? Porque hoje a maioria das empresas, mesmo as pequenas e as microempresas, produzem um volume de informações muito grande e que muitas vezes nós nem observamos tais dados que trazem ou podem trazer insights, informações e ações muito relevantes para a nossa empresa. Só que para isso a gente precisa ter algumas ferramentas que permitam que o nosso tempo para análise desses dados sejam cada vez menores. E é por isso que eu escolhi uma linguagem computacional para a gente utilizar durante esse curso. E aí vocês podem perguntar, por que a linguagem R? Porque ela é acessível, ela é gratuita e ela tem uma comunidade muito grande fornecendo suporte ao redor do mundo inteiro. Então, ela é a linguagem do momento, juntamente com Python, que é uma outra linguagem também bastante utilizada para esse fim. Então, vamos primeiro ver como que a gente pode instalar uma interface, uma plataforma, um software para rodar a linguagem R. E a aula de hoje é exatamente isso. Onde buscar esse software e como instalá-lo. São duas etapas. Primeiro a gente vai instalar o R base. Ele tem uma interface bacana, ele resolve bastante coisa. Só que a gente vai instalar depois dele, na sequência, uma segunda interface, que é o RStudio, que vai melhorar um pouco o visual e trazer mais ferramentas para a gente. Só que a gente só consegue instalar o RStudio se a gente instalar primeiro o R base. Então a gente vai usar o RStudio durante o curso, mas para isso a gente precisa do R base. Então na aula de hoje vamos instalar os dois, ok? Então eu estou aqui no Google. Para instalar o R base, que é o que tem que ser instalado primeiro, a gente digita a letra R e download. O primeiro que vai aparecer é esse aqui. E vai aparecer sempre a versão mais atual. Aqui, essa é a versão mais atual para Windows. Ele também funciona para Mac e ele também funciona para Linux. O processo de instalação pode ser um pouco diferente, mas aqui eu vou mostrar o do Windows e o endereço vai ser o mesmo, a fonte. Então a gente clica aqui. E ali ele já tem a opção e o tamanho. E ele já vai baixar para você de 32 ou 64 bits e já vai reconhecer o que a sua máquina usa. A maioria dos computadores de um tempo para cá são 64 bits, mas se o seu computador for um pouco mais antigo, ele já vai reconhecer e usar de 32 bits também. Então vamos fazer o download aqui. Eu estou com uma conexão relativamente rápida, eu não vou nem interromper a captura da tela aqui, a filmagem, porque olha ali embaixo que ele está instalando bastante, ele está baixando bastante rápido. Legal, já baixou. Agora eu clico ali e ele vai executar o programa. Eu tomei o cuidado de tirar o programa da minha máquina para instalar novamente e mostrar todo o processo para vocês. Então ele vai primeiro perguntar se você deseja permitir que esse aplicativo faça alteração no seu dispositivo. Sim, você precisa ter uma licença de administrador, né, na sua máquina para fazer isso, porque às vezes você está no trabalho e não usa a licença de administrador. Eu dou um sim ali e ele vai começar o processo. O processo de instalação é bastante simples. Você escolhe a linguagem. Eu vou sugerir que vocês coloquem, pessoal, em inglês, English. Ah, por que inglês? A gente está no Brasil. Não, não, não. Vocês vão ver que os comandos em inglês são relativamente intuitivos. E depois, para a gente procurar ajuda na internet, fica muito mais fácil com ele estando instalado em inglês do que em português. Pense que a maioria das pessoas ao redor do mundo falam inglês, se a gente for comparar o inglês com o português. Então, se a gente precisar de um dicionário depois, de um tradutor, a gente utiliza, caso você não tenha aí tanto traquejo com a língua inglesa, ok? Então, escolha o inglês primeiro. Dá um ok. Aí aqui é só dar next. De novo, aqui ele vai escolher o diretório, eu já deixo que ele escolheu o padrão. Aqui eu deixo o padrão também. Aqui ele pergunta se você quer customizar, né, personalizar a instalação ou fazer a padrão, o default. Eu deixo o padrão, vamos deixar o padrão. Aqui tranquilo também, ele vai criar uma pasta R. E aqui ele vai salvar
um número de registro e associar, beleza, ok também. Next. Então, só deixar do jeito que estava até agora. E aí ele vai rapidinho também, eu não vou interromper o vídeo. Esse tempo de instalação varia de máquina para máquina. Eu estou com uma máquina relativamente nova e com uma conexão relativamente boa de internet, então eu vou deixar o vídeo todo aí, o processo acontecendo, porque não demora tanto assim. E ao final desse processo a gente vai ter o R instalado. Dá um finish aqui, ele instalou o R. Aí se eu vier na caixinha do Windows 10 aqui digitar R, ele já vai me trazer, né, o programa. Mas eu não vou nem abrir o programa agora, por quê? Porque a interface que a gente tem do R aqui é uma interface muito rudimentar, é uma interface muito simples. Então eu vou direto ao RStudio e a gente já faz o download e instala essa interface melhor, porque a gente nem vai usar a interface do RSimples. Deu certo, instalamos o base primeiro. Agora a gente digita no Google RStudio. Essa forma aqui, o Studio sem o E, né? Studio em inglês. A gente vai cair nessa página. Aí a gente tem aqui, ó, descendo um pouquinho. Perdão. A gente tem aqui produtos RStudio. Esse primeiro. RStudio Desktop, não o servidor. Download RStudio Desktop. Aí tem várias opções, a gente vai na Free, que ela já atende toda a nossa necessidade. Aqui para o Windows, aí tem várias fontes, né? O Windows 64 bits ele já detectou, é só clicar aqui que ele já vai baixar, veja como baixa rapidinho. Já baixou, clica ali agora e vamos executar. Tá reconhecendo aqui, ok, a mesma situação que a anterior, dá um sim. E ele começa o processo de instalação. Próximo, próximo. E ele vai instalar. Aqui, quando ele terminar essa instalação, eu vou abrir a interface principal dele para vocês verem como funciona. Extraindo os pacotes. Então, concluir. E aí está instalado. Daí basta vir na caixinha do Windows 10, RStudio, ele já apareceu esse ícone aqui. Olha o que eu vou fazer, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou fixar na barra de tarefas. Aí ele vai vir para essa barrinha de tarefas aqui. Ó. Fixar na barra de tarefas. Ele fixou, ó. Veio esse R azulzinho aqui. Então todas as vezes que eu quiser iniciar o R, ligou o computador, eu clico aqui, ele vai abrir a interface. Vamos ver como que é essa telinha? Olha que bacana. Aqui ele está com uma aparência um pouquinho mais escura para poupar a iluminação, mas para vocês vai aparecer aqui, vai aparecer desse jeito. Vou colocar aqui Tools, Global Options, eu vou colocar aparência e vai aparecer para vocês essa daqui. Vai parecer algo parecido mais ou menos com essa daqui, ele vai estar mais claro. Talvez não seja bem essa, né? Mas eu vou dar um aplicar aqui. E aí, essa caixinha que está aparecendo aqui para mim não vai aparecer para vocês.
Então, vou tirar. Eu vou limpar isso daqui. E vai aparecer algo muito próximo disso que está aqui na minha tela. Um fundo branco, essa área console, essa área environment e essa outra área aqui que é o seu explorador de arquivos. Então, a gente tem uma outra opção depois para colocar que a gente vai aprender na próxima aula, que é um editor de scripts. Mas aqui no console a gente consegue também descrever alguns scripts. A gente consegue, por exemplo, fazer contas. Olha como que é simples. Se eu quiser fazer 2 mais 3, eu digito 2 mais 3 e dou um Enter. Ele já me dá a resposta. Aquele número 1 é que é a primeira operação. Se eu quiser fazer 3 vezes 5, 3, asterisco, que é o operador de multiplicação nele, 5, e dou um Enter. Ele fez 15. Se eu quiser fazer 10 menos 2, 10 menos 2, Enter. Se eu quiser fazer 12 dividido por 3, 12 barra, que é o operador de divisão, 3. Se eu quiser elevar, por exemplo, 2 elevado à terceira potência, 2, acento circunflexo, que é o chapéuzinho, espaço, 3, e dou um Enter. 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então ele serve no mínimo como uma calculadora. Só que a gente vai perceber que ele é muito mais poderoso que isso. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer os principais comandos iniciais aí e um pouquinho de conceito também sobre dados, que tipo de dados, o que são dados quantitativos, o que são dados qualitativos, dados categóricos, dados contínuos, dados discretos. A gente vai entender um pouco mais desse processo de transformação de dados, dados brutos, em informação. Então esse programa ele vai ajudar, essa linguagem vai nos ajudar a converter dados que são disponíveis aí diariamente aos milhares, milhões, em informação. Então a gente vai aprender um processo. E esse processo vai ser bem acelerado porque a gente vai usar uma linguagem, que é a linguagem R. Legal, pessoal? Então, obrigado. Primeira aula tranquilo. Tarefa para a próxima terça-feira, ter o R e o RStudio instalados, ok? Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça. Valeu!